Olá, crianças. Bom dia, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de arte hoje, página 58. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para que nós possamos ir acompanhando aí, tá? Aí na página 58, então, tem os exercícios para nós fazermos. O exercício número 1, ele fala assim: marque a alternativa que apresenta as variações da altura do som. As variações são timbre e volume, ritmo e partitura, ou grave e agudo. Conforme nós aprendemos na aula passada, grave e agudo. Número 2. O que é uma partitura musical? Para que ela serve? Uma partitura musical, gente, é um registro visual de uma música e ele serve para que qualquer pessoa treinada, ou seja, a pessoa que estudou música, possa ler, cantar e tocar determinado instrumento musical, tá? Continuando, aí embaixo, o exercício número 3, pede para nós colocarmos o nome das notas musicais, né? Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, tá? Na página 59, o exercício número 4 está nos falando assim: você já deve ter ouvido o som dos animais que aparecem nos quadros a seguir. Em cada quadro, compare os animais apresentados e escreva nas linhas indicadas qual deles tem o som mais grave e qual tem o som mais agudo, conforme também nós já conversamos a aula passada. Então, o leão tem o som grave, o gato tem o som agudo, os passarinhos, o som agudo, fininho. O elefante, o som grave, grosso. O cachorro grande, o som grosso, grave, tá? E o galo tem o som agudo, certo? Continuando, aí nas páginas 60, 61 e 62, tem para vocês ouvirem a música Tirei um Dó da minha viola. Eu vou compartilhar com vocês a outra tela, tá? E aí nós vamos, então, ouvir esta música que eu vou colocar para vocês. E aí depois eu vou explicar o que vocês farão durante depois da atividade, tá? Tudo bem.
Tá, gente? Então, aí eu coloquei a música para vocês ouvirem, tá? E agora eu vou explicar o que eu quero que vocês façam aí para mim, tá? Agora, faça um desenho de você mesmo fazendo os gestos que criou para essa música. Depois de pronto, compartilhe o desenho com os colegas. Então, eu coloquei o vídeo para vocês assistirem, já dá para ver alguns gestos. Escolham um dos gestos e desenhem aí para mim, tá bom? Encerramos a unidade número 3, tá? A página 63 é apenas uma revisão. E agora nós vamos entrar na unidade 4, que é o teatro e os bonecos, tá? Aí nessa imagem nós conseguimos perceber que existem algumas marionetes, né? O que são marionetes? São bonecos que são manipulados por algumas pessoas, que são usadas muito em teatro. E durante toda a unidade 4, nós vamos ver algumas coisas que fazem parte do teatro, tá? Então, quando nós vamos ao teatro, a primeira coisa que fala é: abram-se as cortinas, o teatro de formas animadas vai começar, né? E aí começa o espetáculo, um monte de coisa que todo mundo gosta, todo mundo adora. Nós já fomos diversas vezes ao teatro, né? E aí então fala assim para nós: você já ouviu falar de teatro de forma animada? O teatro de bonecos, o teatro de objetos e o teatro de máscaras fazem parte do teatro de formas animadas. Ou seja, eles utilizam objetos animados como se tivessem vida própria, como, por exemplo, voz, movimentos, expressões e até mesmo sentimentos. A seguir, veremos algumas características do teatro de objeto e do teatro de bonecos, tá? O teatro de objeto, o que ele é? Como o próprio nome dele diz, ele utiliza diferentes tipos de objetos, como, por exemplo, xícaras, baldes, sapatos, martelos, entre outros, tá? Que esses objetos são manipulados, ou seja, são mexidos como personagens de uma produção teatral. No Brasil, há alguns grupos que desenvolvem esse tipo de teatro, como, por exemplo, o XPTO e a Companhia Truques, e a Companhia Marisa Basso Formas Animadas. Contamos também com o Festival Internacional de Teatro de Objetos, conhecido como FITO, tá? Que é realizado desde 2009. Conforme eu falei, manipulado é aquilo que é mexido, que é movimentado, tá? Na página 67 tem o grupo teatral aí, XPTO, e eu vou colocar para vocês algumas manifestações deles, tá? Para vocês conhecerem aí. Então, aqui nós conseguimos observar algumas telas, tá? Deles. E essa daí é Buster Keaton contra a infecção sentimental, tá? A gente consegue observar em todas elas a expressão dos sentimentos, né? A utilização dos objetos, olhem só, conseguimos ver no rosto dos personagens os sentimentos, olhem só, né? Aí, usando a música também como fundo, olhem só a expressão do rapaz olhando o boneco, tá? Aqui também a expressão dela observando aí alguma coisa que está acontecendo. Dá para nós percebermos que existem alguns sentimentos, né, aí envolvidos. Olhem só, aqui toda a galeria
que o grupo teatral XPTO apresenta e desenvolve os espetáculos, tá? Aqui tem várias observações para nós fazermos, através das expressões e dos sentimentos, tá? Quem quiser pode entrar no site e dar uma olhadinha a mais aí, tá bom? Continuando, então, agora, vamos retomar a tela anterior. Nós vamos continuar falando, então, aí, do teatro. Só um minutinho, né? Aí, então, do grupo teatral, que é o XPTO, embaixo está pedindo, assista ao vídeo que será disponibilizado, no caso eu coloquei as fotos, tá? E liste pelo menos mais 2 informações importantes que você aprendeu sobre o teatro de objetos ou sobre o grupo teatral. Nessa apresentação que eu mostrei para vocês, que é a infecção sentimental contra-ataca, dá para perceber muito a questão dos sentimentos, a expressão dos sentimentos, né? Continuando, aí na página 68, tem aí, você conhece a história Cigarra e a Formiga? Eu acredito que a maioria conheça, né? É a história que a gente ouve desde pequenininho. E sobre o que você imagina que seja essa história, tá? Nessa atividade, vamos representá-la com objetos, assim como fazem os grupos apresentados na sessão anterior. Assista ao vídeo que seu professor vai disponibilizar em um dia combinado por ele. Traga de casa um objeto que você poderá utilizar para manipular e representar os personagens da história. Como nós estamos em quarentena, em isolamento, não tem como nós combinarmos esta manifestação artística, né? Então, nós vamos imaginar que ela seja feita, e aí depois de imaginar, nós vamos escrever qual objeto você utilizou e qual personagem você representou. Então, você vai pensar entre a cigarra e a formiga. Qual objeto você utilizou para representar a cigarra, né? E a personagem, cigarra. Ou então, a formiga. Qual objeto você usou para representar a formiga? E personagem, a formiga, tá? A história, a cigarra e a formiga, é uma fábula, ou seja, tem uma moral da história. E por isso, apresenta uma moral no final, que é um ensinamento ou uma lição. Reflita sobre o final da história e converse com seus colegas e com seu professor e descubram qual é a moral. A moral da cigarra e a formiga é que a cigarra passa o inverno inteirinho cantando, né? E a formiga passa o inverno tentando colher as folhas, pegar as folhas para se proteger do frio. E aí, por fim, a cigarra acaba falando, nossa, mas para que você trabalha tanto? E aí, no final, a formiga está protegida do frio e a cigarra não. E aí, a cigarra vai e pede acolhimento para a formiga. Então, a moral da história é nunca desdenhar do outro, tá bom? Agora nós vamos ver aí na página 69, teatro de bonecas. O teatro de bonecas é uma dramatização que é criada a partir da manipulação de bonecos feitos pela mão de um manipulador, tá? A dramatização, gente, é a representação de uma situação ou de um fato. Logo aqui embaixo dá para vocês verem, tá? Uma das páginas, tá? Que dá para ver aí como fazer o teatro de bonecos, tá bom?
Continuando, nós vamos ver aí que existem os fantoches, tá? Que também são conhecidos como bonecos de luva, que são aqueles que nós colocamos na mão e fazemos os movimentos. Esse tipo de boneco pode ser manipulado de duas formas: a mão inteira movimenta a boca do boneco, ou quando o boneco tem braços, o dedo indicador sustenta a cabeça, enquanto o polegar e o anular movimentam os braços, dessa forma, tá? Nós já vimos aí diversas vezes a brincadeira de fantoches, tudo. Tem também a versão dos dedoches. Fantoche é que usa a mão inteira. E o dedoche é que usa somente o dedinho. Você pode pôr um dedinho, um dedoche em cada dedo e montar toda a história. Tem também as marionetes, que são os bonecos articulados, que são sustentados e manipulados por fios, que geralmente ficam presos em suas mãos, pernas, em sua cabeça, boca e quadril, certo? Tem também aí os bonecos de vara, que são os bonecos que são manipulados por meio de várias presas, geralmente nos braços, são aqueles que a gente mexe da forma assim que movimenta o corpo todo do boneco, né? E também tem o teatro de sombras, que tem uma tradição oriental. O teatro de sombras é criado atrás da tela, atrás de um pano. O manipulador sustenta os bonecos com as varetas e produz a sombra vista pelo público. Uma luz é posicionada atrás dos bonecos, projetando sua sombra na tela. O teatro de sombras, ele é bastante comum no Oriente, tá? E continuando aí, o teatro de bonecas no Brasil. Agora que você já viu um pouco sobre o teatro de objetos e conheceu algumas diferenças entre os principais tipos de manipulação de bonecos, que tal aprofundar seus conhecimentos sobre o universo do teatro dos bonecos aqui no Brasil? O teatro de bonecos no Brasil surgiu no Rio de Janeiro, no século XVIII. O primeiro registro de que se tem conhecimento é sobre o que se chamava de teatro de Bonifrates. Bonifrates significa boneco articulado, que quando manipulado por um ator, por meio de arames ou barbantes, ganha vida, diferente dos bonecos de brinquedo utilizados hoje em dia. Aí embaixo também vai falar do mamulengo, tá? Que é esse tipo de boneco que tem aqui, que é muito comum no Pernambuco, tá? Em Pernambuco, no Nordeste, e tem a história dele aqui também, tá? Nas páginas seguintes, gente, 73, 74, 75, 76, 77, 78, tem várias dicas de como vocês fazerem aí, né? Primeiro tem como criar um mamulengo e brincar. Depois tem como criar os personagens em palitos de sorvete, os bonecos, tá? Tem como fazer dedoches, tem como fazer fantoches e tem como fazer o boneco de vara reciclável. São algumas ideias para quem queira fazer, não é obrigado a fazer. É quem a mamãe tiver disponibilidade para ajudá-los, façam. Não tem disponibilidade, não tem problema. Eu sei que são coisas que demandam tempo e às vezes a mamãe não tem esse tempo disponível agora, tá bom? Essa é a nossa aula de arte de hoje. A semana que vem nós voltamos com mais. Um beijo.